que trabalhou bastante nos tornos das fábricas em São Paulo. Lula, que levou uma vida sindical de muito trabalho, de muita liderança. Disputou várias eleições da República, eleições de presidente da República. Venceu duas, fez duas vezes, fez a sua sucessora, e é, sem sombra de dúvida, um homem com muitas histórias para contar. Histórias entre idas e vindas, vitórias e derrotas, considerado o brasileiro mais popular de todos os tempos. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é, de fato, um homem que pode chamar de resistente, resiliente, forte, líder. E está conosco, nesse momento, pela Rádio Progresso, pela Rádio Santana FM, de Santana do Cariri, pela Rádio Cultura, da terra de Patativa do Assaré, pela Rádio Cariri FM de Barbalha, enfim, por um pool de emissoras de rádio da região do Cariri. Presidente, grande abraço, bem-vindo à nossa entrevista pela Rádio Progresso para a região do Cariri, presidente. Olha, João Hilário, é um prazer imenso, primeiro, estar conversando com você e sendo ouvido pelos ouvintes da tua rádio, pelos ouvintes do teu programa, pelos ouvintes da Rádio Progresso, e dizer para você que é um prazer imenso poder estar falando com toda a região do Cariri, do nosso querido estado do Ceará, poder conversar um pouco sobre o Brasil, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o que nós temos de expectativa do que vai acontecer no Brasil. Eu sou um homem, Hilário, que eu começo dizendo para você, muito obrigado ao Ceará por toda a compreensão que esse povo teve comigo quando eu fui presidente, quando eu não era presidente, que eu fiz a caravana em 1993. Você sabe que a primeira vez que eu fui ao Crato, eu fui com o doutor Miguel Arraes, acho que em 89, que eu fui visitar a mãe dele, que ainda estava viva, sabe? E foi naquela viagem do Crato para Recife que o doutor Arraes assumiu o compromisso comigo de me apoiar no segundo turno das eleições de 89. Então, o prazer que eu tenho de estar falando com você é muito grande, e o prazer que eu tenho de estar sendo ouvido pelo povo do Ceará, pelo povo do Cariri, é maior ainda. Eu tenho muita gratidão pela generosidade que esse povo teve comigo antes e durante a minha presidência e depois da minha presidência. Um abraço, Hilário, estou à tua disposição para você perguntar o que tiver na tua cabeça. Que bom, presidente. Essa liberdade é muito boa, porque a gente vai conversar sobre vários assuntos. Primeiro, quero dizer que a região do Cariri, que o senhor já conhece muito bem, é uma região assim, de potencialidades incríveis, talvez a maior do interior do país em potencialidades. O Cariri tem as águas minerais mais leves do norte e nordeste do Brasil. Tem muita gente que bebe água mineral da torneira aqui, presidente, em muitas cidades da região do Cariri. O Cariri, que tem Patativa do Assaré, da nossa Rádio Cultura, lá da cidade de Assaré. O Cariri do Padre Cícero. Eu estive na casa dele, Hilário. Eu estive Você na casa dele. Assaré, na casa dele, presidente? Na casa do Patativa. Olha, que coisa boa. O Cariri do Padre Cícero, o cearense do século, eleito numa eleição das mais lindas em todo o estado do Ceará, de tanta representatividade que o senhor já conhece, o senhor já invocou o Padre Cícero tantas vezes em suas falas. O Cariri de um polo de saúde, talvez o polo de saúde mais importante do interior do Nordeste, com tantos hospitais maravilhosos. A excelência da medicina no interior do Nordeste está aqui no Cariri. Um polo calçadista, que já foi o terceiro maior do Brasil, também um polo calçadista muito forte. Terras muito agricultáveis e terras também pelas quais o senhor planejou passar a Transnordestina e a transposição das águas do Rio São Francisco, que o senhor veio visitar várias vezes aqui também na região do Cariri. Portanto, essa região de 1 milhão de habitantes, presidente, hoje, agora, já pelo censo estimativo do IBGE de 2020, o Cariri já tem 1 milhão de habitantes nas suas 29 cidades. Portanto, é uma região para ser cada vez mais vista. Aqui no seu governo, o Bolsa Família beneficia mais de 150 mil famílias na região do Cariri toda.
os programas sociais, a URCA, que veio no governo seguinte ao seu, e por conseguinte, o senhor andaria muito livremente aqui na região do Cariri e seria notado pelos seus feitos, como o senhor foi. E também tem uma foto sua na cidade de Barbalha, tirada pelo Stucker, que viralizou na internet e foi, inclusive, aquela segunda foto mais valiosa do leilão beneficente lá, presidente. Se lembra dessa foto que tirou em Barbalha? Lembro da foto, e você sabe que eu, embora tivesse detido na Polícia Federal, eu recebi um pendrive mostrando o sorteio e mostrando a venda da foto. É muito importante, porque é um jeito de você divulgar o Nordeste. É um jeito de você mostrar a cara sofrida, mas a cara alegre, a cara de esperança de um povo que nasceu para lutar sem trégua, sem medo, sabe? E isso o Stuquinha mostra com muita qualidade cada vez que eu viajo para o Nordeste. Ou seja, ele faz questão de tirar foto com as pessoas mais sofridas, com as velhinhas mais sofridas, com as pessoas mais sofridas, porque a gente tem que mostrar esse Brasil, que é o Brasil que trabalhou durante muito tempo difícil, que sofreu, e um Brasil que uma gente que conseguiu ver o Brasil melhorar um pouco e agora está vendo o Brasil piorar outra vez, né? Você sabe, Lário, que eu queria dizer, aproveitar, não sei se o nosso querido governador Camilo está assistindo esse nosso programa, não sei se o Guimarães, se a Luziano estão assistindo, se o Zé Ailton está assistindo, se os nossos prefeitos, vereadores, deputados e candidatos estão assistindo, mas eu queria dizer para você que eu tenho pelo Nordeste uma paixão muito especial, porque eu, quando vim em 52 de Garanhuns para São Paulo, eu sei o que foi uma mãe carregar 8 filhos amarrados no rabo da saia, chegar em São Paulo sem emprego. Chegamos em São Paulo e encontramos minha mãe com outra companheira, sabe? A minha mãe não sabia que meu pai estava com outra companheira, ou seja, e aí começou o nosso sofrimento, tivemos que morar numa outra casa, sabe? E ninguém trabalhava, ou seja, minha mãe conseguiu sobreviver criando os 8 filhos, e eu começava a pensar que não era justo que o Nordeste tivesse nascido para ser pobre. Sabe? O Nordeste tinha o direito de ter progresso, de ter desenvolvimento, de ter qualidade de vida, de ter universidade, sabe? Que nem outra região do país. Era por isso que, quando eu cheguei na presidência, eu falei, não, nós vamos fazer com que o Nordeste suba alguns degraus na economia, na política, na cultura, na educação, porque eu quero tirar o Nordeste das páginas dos jornais, maior desnutrição do país, maior mortalidade infantil do país, maior evasão escolar do país, maior analfabetismo do país. Não! O Nordeste tem que ter aquilo que todo mundo tem direito de ter. Direito de trabalhar, direito de morar, direito de ter salário, direito de ter educação, direito de ir para a universidade, sabe? Direito de viver dignamente. É por isso que eu tenho essa paixão enorme, e cada vez que eu falo com uma rádio no Nordeste, eu falo, pode perguntar, porque quem vai falar hoje não é o Lula, não é o ex-presidente, é o coração de um homem de 74 anos, vou fazer 75 em outubro, mas vou te dizer, ô meu caro João Hilário, que eu estou parecendo um moleque de 30 quando eu estou conversando com o meu Nordeste. Olha lá, olha lá. Bom, algumas identidades suas com o Nordeste, o senhor, quando foi constituinte em 1988, o senhor teve como colega um juazeirense, barbalhense, um caririense, deputado Mauro Sampaio. Ele foi constituinte com o senhor lá, já depois prefeito da cidade, antes e depois prefeito da cidade de Juazeiro, foi quem construiu a estátua do Padre Cícero, e foi seu colega constituinte. Inclusive, algumas vezes que conversei com ele sobre isso, ele dizia que o senhor era muito popular na Constituinte e que conversava bastante com o senhor na época da Constituinte, porque ele precisava de algumas ideias, algumas coisas dele foram também aprovadas como suas na Constituinte. O Miguel Arraes, filho do Crato, o senhor já citou aqui.
O senhor recebeu, em 2017, o título de doutor honoris causa da URCA. Não sei se o senhor se lembra, era eu que estava apresentando lá. Eu acho que até você era o apresentador. Assim, era assim. E em 2010, eu já o entrevistei em Petrolina, quando o senhor deu uma entrevista coletiva para o rádio, o senhor vinha visitar a transposição, e o senhor deu uma entrevista para o rádio em Petrolina. Eu fui um dos escolhidos pela presidência da República na época para entrevistá-lo há exatamente 10 anos, em agosto de 2010. O senhor ainda tem disposição, presidente? Eu vi um debate anteontem de Donald Trump e de Joe Biden, candidatos a presidente dos Estados Unidos. O Trump é da sua idade, o Biden é 5 anos mais velho do que o senhor, e essa comparação de idade para um país tão grande, tão desenvolvido, e depois a gente vai falar sobre isso, o que é melhor para o Brasil, essa comparação também anima o senhor, presidente? Não, eu acho que o Trump parece muito mais velho que eu. Se ele não é mais velho, ele está mais acabado que eu. Eu acho que a natureza foi implacável com ele. Comigo a natureza foi muito generosa, com ele. Eu acho que foi implacável. E eu vi um pouco do debate. Eu sinceramente, Hilário, eu não gostei do debate porque os Estados Unidos precisam ter dimensão de como é que o restante do mundo enxerga os Estados Unidos, porque eles se vendem como uma nação superior, com seres humanos superiores. Ou seja, parece que tudo eles são maiores que os outros. E quando aparece um debate na televisão de 2 figuras com mais de 70 anos, que são candidatos a presidente da República, da maior economia do mundo, do país mais bélico do mundo, sabe? A gente percebe que eles são fracos de debate. A gente percebe que o povo e os problemas do povo não estão na cabeça deles. A gente percebe que ele discute qualquer asneira, ficam trocando piadas, trocando acusações, ou seja, e os problemas essenciais da humanidade não são tratados. Sabe? O humanismo não é tratado, a solidariedade não é tratada, o emprego não é tratado, o salário não é tratado, a saúde não é tratada, ou seja, é uma coisa triste. Porque quem está assistindo um debate dessa magnitude, o cara fala, eu vou ver 2 candidatos dos Estados Unidos, quem sabe os candidatos brasileiros tenho a aprender com eles. Não se tem nada a aprender com o tipo de debate que eles fizeram, porque foi pobre. Foi pobre do ponto de vista político, foi pobre do ponto de vista econômico, foi pobre do ponto de vista cultural. Ou seja, é triste a gente saber, sabe? Eu sinceramente acho que acho que a gente vai ter 2 anos pela frente ainda. Tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente, sabe? Nós temos um governador como o Camilo no Ceará que está fazendo um trabalho extraordinário. Nós temos o Rui Costa, nós temos o Wellington, nós temos a Marta, só do PT. Tem o Flávio Dino, você tem o Ciro Gomes, você tem o companheiro Fernando Haddad do PT. E tem muita gente nova que pode se apresentar em 2022, sabe, com muita disposição, com programa, com compromisso com a sociedade. O que eu tenho dito, João? Eu tenho dito o seguinte, olha, eu não preciso mais ser candidato a presidente da República. Eu já fui. Eu tinha vontade de ser porque eu queria provar que o operário, mesmo sem diploma universitário, é capaz de cuidar do povo melhor do que toda a elite que governou esse país desde o tempo do Império. Porque governar não é ter lido muitos livros, governar é conhecer muita gente. Governar é definir de que lado você está, para quem que você vai governar, para quem que você vai fazer política, sabe? É essa coisa que eu queria provar. Eu queria provar que eu era capaz. E eu tenho certeza, Joilário, eu falo isso com muita modéstia, mas você pode pegar um prefeito que não gosta de mim, você pode pegar um deputado que não gosta de mim, e você vai perceber que nunca antes na história do Brasil, eu vou repetir uma coisa que eu dizia muito quando era presidente, nunca antes na história do Brasil, um governo
colocou tanto dinheiro no Nordeste, sobretudo no Ceará, como os governos do Partido dos Trabalhadores, como eu e a presidenta Dilma. Você sabe o valor da transposição das águas. Você sabe a guerra. Eu lembro que eu estava um dia no Ceará, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que ele estava com o Tasso Gereissati visitando uma lavoura, não sei aonde, e ele prometeu para o Tasso levar, fazer a transposição das águas do Rio São Francisco para o Ceará. Aí ele saiu do Ceará e foi para a Bahia. Chegou na Bahia, o Antônio Carlos deu uma dura nele, ele desfez e disse que não ia fazer a transposição. Durante 140 anos, o Brasil foi assim. Um presidente prometia fazer para o Nordeste e os governadores de outros estados não deixavam fazer. Eu tomei a decisão de fazer, porque eu duvido que um cristão, sabe, de qualquer parte do Brasil negasse um copo d'água a quem tivesse com sede. E era correto, era justo repartir as águas que Deus nos deu através do Rio São Francisco para que todos pudessem beber um copo d'água. E eu tive a colaboração muito forte do companheiro Ciro Gomes, eu tive a colaboração muito forte do meu vice de Alencar, tivemos a coragem de fazer o debate com a questão ambiental, tivemos a coragem de fazer o debate com os governadores, e eu tenho certeza que daqui a 200 anos alguém vai lembrar que um dia teve um presidente, teve uma série de companheiros que teve a coragem de levar água para uma região em que 12 milhões de brasileiros havia mais de 300 anos clamavam por água. Sabe, o cinturão das águas em Fortaleza, sabe? Quando o Cid conversou de fazer o projeto, vamos fazer o projeto e vamos fazer, e a Dilma fez, para garantir água de beber para o povo de Fortaleza. Sabe? Então, essa região do Cariri sabe o valor disso. Então, eu penso que quando a gente começar a pensar nas eleições presidenciais, a gente tem que pensar numa pessoa que tem o compromisso. Eu falo sempre o seguinte, eu vou estar com 77 anos. Você percebe que eu estou melhor do que o Trump e do que o Biden. Estou muito melhor. Estou mais Está muito animado, viu? Então, eu falo todo dia que eu tenho energia de 30 e tesão de 20. Tesão político, tesão de trabalhar, vontade de lutar. Eu não sei ficar quieto. O meu desejo é voltar a andar pelo Brasil, conversar com as pessoas, abraçar as pessoas, beijar as pessoas, fazer um cafuné no ser humano que ele está precisando de humanismo. Ele está precisando de alguém que sorria para ele, sabe, que alguém que não minta para ele, que alguém que prometa que vai ter emprego, alguém que prometa que vai ter salário. Você está lembrado das frentes de trabalho do Nordeste? Nós acabamos com isso para criar emprego de verdade. Só o Cariri recebeu de investimento no nosso governo mais de 21 bilhões de financiamento. Por isso é que é uma região extraordinária como é hoje e não pode deixar empobrecer. Sabe, nós temos que fazer mais investimento. E sabe, Lário, o que acontece é que somente o poder público é que tem dinheiro para dar o pontapé inicial. Sabe, é o governo, não é o governo que tem que fazer. Eu não quero uma fábrica de sapato estatal. O que eu quero é que o governo seja o indutor do desenvolvimento, o incentivador do desenvolvimento, o criador de motivações para o desenvolvimento. E você cria o desenvolvimento com duas políticas, uma de financiamento para o empresário e uma de pagamento de salário para os trabalhadores. Quando a economia começar a funcionar e a roda gigante começar a rodar, não precisa mais do governo. Aí sim, o mercado vai funcionar sem precisar do governo. E os trabalhadores vão ser o sustentáculo da economia. Sabe? Porque na hora que o cara tem salário, ele pode comprar o que comer, o que vestir, aí tudo funciona dentro de casa e tudo funciona dentro de uma cidade e no estado. Por isso que o Cariri deveria ser visto como exemplo de uma região que se desenvolveu por mérito do povo e por incentivo do governo. Bom, o senhor foi o presidente que mais promoveu a divisão de renda do país. Dividir renda significa somar para a economia. No seu governo, a economia chegou a crescer 7,5%, teve crescimentos grandes, sobretudo nos anos finais do seu segundo governo. Controlou a inflação, mais ou menos, entrou numa chapa, o senhor como um trabalhador, entrou como um empresário,
parecia já um governo plural, até na sua essência, na formação da chapa. E hoje, como o senhor vê essa situação hoje? Tudo que o senhor fez como presidente, tudo que as conquistas sociais que o senhor obteve na presidência da República, que o país obteve no seu governo, como o senhor vê hoje? O senhor vê o Brasil é frágil ao ponto de poder perder todos esses benefícios sociais, essa divisão de renda, ou o Brasil é forte, que pode se recuperar ante situações ruins? Quando houve a crise violentíssima econômica nos Estados Unidos, a partir de 2009, o senhor disse que no Brasil era uma marolinha. Demorou muito, mas acabou chegando alguns anos depois. Como o senhor vê a possibilidade de o Brasil sair, digamos assim, de um tempo quase recessivo, sobretudo agora por pandemia? O senhor acha que muitas conquistas do seu governo, do governo da Dilma, como o senhor disse, já foram pelo ar ou são cláusulas pétreas que a população não pode perder? Hilário, quando eu ganhei as eleições, o slogan daquele tempo era assim: a esperança venceu o medo. Porque naquele tempo o medo era de que o Brasil estava quebrado, que o Brasil devia para o FMI, que o Brasil não tinha jeito, que o Brasil não conseguia importar. Sabe, era esse medo de que não podia dar aumento do salário mínimo porque ia ter inflação, que não poderia exportar porque ia faltar coisa no mercado interno, ou seja, havia uma série de medos. Então nós ganhamos e nós dissemos: a esperança venceu o medo, cabe agora provar que é possível criar um outro Brasil. E criamos. Tá? Agora, com a vitória do Collor, a ignorância, com a vitória do Bolsonaro, a ignorância venceu a inteligência. Sabe? A violência venceu o bom senso, venceu a paz. Olha, porque você não tem, da parte do governo, um programa. Ele não tem um programa para o Nordeste, ele não tem um programa para o Sudeste, ele não tem um programa para o Brasil, ele não tem uma política externa definida, o que ele quer fazer. Ou seja, ele apenas sabe puxar o saco do Trump, que não dá nem bola para o Brasil. Ou seja, então, o que eu acho que está acontecendo? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a política na Europa inteira sempre foi um partido conservador e os sociais-democratas, um partido conservador, social-democrata. Ora, mas as conquistas que chegou a criar o Estado de Bem-Estar Social não foi tirada pelos governantes. Aquilo que foi conquista do povo trabalhador, aquilo foi sendo tratado com respeito por todos que vieram se sucedendo. O problema no Brasil é que quando um presidente ganha as eleições, ele quer destruir a coisa dos outros para fazer uma coisa nova, sem saber o que fazer. Ora, eu não tenho nenhum problema que o Bolsonaro faça o programa social que ele quiser. Agora, o que ele precisa saber é que, para fazer um programa social, tem que ter inteligência para ouvir o povo. É preciso que tenha dinheiro dentro do orçamento da União. Você não vai inventar dinheiro tirando do Fundeb, que é para cuidar da educação, sabe? Para tentar cuidar da fome, não. Qualquer mãe deixaria de comer para deixar o filho na escola, você sabe disso. Qualquer mãe nordestina deixaria de comer no almoço ou na janta para garantir que o seu filho tem escola. Então, o senhor Bolsonaro que não venha dizer que vai tirar dinheiro do Fundeb para garantir o Renda Brasil, não. Ele tem que ter coragem de propor uma política tributária, aumentar a tributação das pessoas que ganham muito dinheiro nesse país, dos ricos que ficam depositando dinheiro no exterior, para ter mais dinheiro no orçamento, para poder fazer mais política social. É isso, Hilário, que tem que ser feito, e não tirar, destruir as coisas que nós fizemos. Ô, Hilário, você sabe por que nós estamos tendo uma crise de alimento? Você sabe por que o arroz está subindo, por que o feijão está subindo? Porque a gente não tem mais a Conab para fazer estoque. Quando a gente tinha a Conab no meu tempo, só para você ter ideia, quando eu deixei a presidência, a gente tinha de arroz estocado na Conab 1 milhão de toneladas. Hoje tem menos de 21 toneladas. Sabe? Então, o que acontece? O produtor tem no dólar uma vantagem, ele prefere exportar do que vender para o mercado interno. Então, cabe ao governo ter capacidade de comprar do pequeno produtor e do médio produtor, estocar
para não permitir que o produtor fique refém dos atravessadores. Ora, quando as pessoas estiverem aumentando muito o preço, aí o governo libera os alimentos que ele está guardando para poder equilibrar o preço, para não prejudicar nem o produtor, nem o consumidor. O que esse governo está fazendo? Esse governo está deixando exportar a coisa que está faltando aqui dentro. Sabe, você exporta o excedente, você não exporta o que falta. Sabe? Então, uma coisa que um governo tem que fazer, Hilário, é quase que uma coisa bíblica. Não tem arma mais poderosa do que segurança alimentar. Sabe, um país pode ter arma nuclear, pode ter bomba atômica, pode ter armas químicas, pode ter os aviões que quiser. Se não tiver comida, esse país não é nada. Então, qualquer país digno do mundo e qualquer governo digno, ele tem que ter um estoque regulador para enfrentar crises. Seja uma geada, seja uma seca, sabe, seja uma guerra, ele tem que ter estoque regulador. Você sabe o que os países aprenderam na Segunda Guerra Mundial? Ô, Hilário, uma das razões pelas quais a Alemanha perdeu a guerra é porque acabou a gasolina. Eles estavam chegando perto de Moscou, onde tinha refinarias, acabou a gasolina. Então, hoje, os americanos têm estoque de combustível para mais de um ano. A Rússia tem, a China tem, a França tem, a Inglaterra tem. Olha, nós aqui temos que exportar, nós temos que ter estoque de arroz, estoque de feijão, estoque de batatinha, estoque de milho, estoque de coisa que o povo pobre come. E nós não temos. Então, a pessoa está pagando um quilo de arroz 40% a mais, 30% a mais, 20% a mais. Nós não temos um quilo de feijão na prateleira da Conab, porque não temos governo, porque não temos planejamento, porque não temos modelo de desenvolvimento. É uma tristeza imensa, Hilário. É uma tristeza imensa saber que o país, enganado por muitos meios de comunicação, pela mentira, pelo fake news, conseguiu colocar na presidência alguém que não tem 1 milímetro de preocupação com a democracia e com a questão, sabe, social neste país. Presidente, o senhor foi na sua chapa, havia um empresário como vice, uma pessoa respeitabilíssima, mas que não era uma pessoa dita de esquerda. O senhor de esquerda, o empresário que não era de esquerda. Hoje, o que se vê no Brasil é uma tremenda polarização ideológica entre o que não é de direita é comunista, o que é de esquerda está à margem. Esse debate ideológico não parece anacrônico na política atual, presidente Lula? Você disse tudo, Joilário, você definiu. É um debate anacrônico e mentiroso. Eu vi esses dias o Trump chamando o Biden de comunista, chamando o Clinton de comunista, chamando o Obama de comunista. Aqui quem concorda com o Bolsonaro é comunista. Ou seja, ele não sabe nem o que é comunismo. Eu acho que se o Collor visse o Bolsonaro visse a cor do sangue que ele tem dentro dele, ele se matava, porque ele vai ser comunista, porque ele acha que tudo que é vermelho é comunista. Sabe, de uma ignorância, Joilário, que não tem precedente. Essa gente precisava voltar a ler alguns livros para saber o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é democracia. Precisava aprender, eles não sabem. Deixa eu falar uma coisa, eu fiz um acordo com o Pedro Zé Alencar, que aquilo foi um verdadeiro pacto construído nesse país. Um operário, líder sindical reconhecido no Brasil, com um empresário, líder empresarial reconhecido. O Zé Alencar, na época que ele foi meu vice, ele tinha 17 mil trabalhadores. E a gente não conversava as nossas diferenças, não. A gente conversava, sabe, as coisas que nós acreditávamos, as coisas que nós queríamos saber. E tudo que eu queria, ele queria. E tudo que ele queria, eu queria. Era o bem-estar do povo brasileiro. Era fazer com que o povo tivesse tratamento decente. Sabe, porque isso está na Constituição,
isso está na Bíblia, isso está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, todo mundo tem direito às coisas que são elementares. Agora, tudo. Esses dias eu vi na televisão, o João Hilário, um casal de idosos queimando um livro do Paulo Coelho, chamando o Paulo Coelho de comunista. Você sabe que quando uma sociedade começa a queimar livros, o que vem depois é bem pior. Porque o seu Bolsonaro, se ele fosse um presidente que respeitasse o povo brasileiro, se ele fosse um presidente que conhecesse um pouco de ser humano, ele não estava instigando a sociedade a comprar fuzil, a comprar pistola, a comprar bala. Ele estaria instigando o povo a comprar livros de história, para saber como é que é as coisas no Brasil e no mundo. Livros sobre a escravidão, para saber como é que o negro foi tratado nesse país. Livros sobre política. Ele estaria instigando isso, ele estaria fazendo doação de livros nas escolas, sabe? Mas ele não faz. Ele não faz, porque ele acha que tudo é resolvido com tiro. É um governo que tirou as pessoas que saíram das páginas policiais há 10 anos atrás para as páginas políticas agora. São os milicianos, aqueles que se revoltaram contra o Cid, aqueles que acham que quem tem que decidir o que fazer é a polícia e não a política, aqueles que se rebelaram e que deram um tiro, sabe, no nosso senador Cid. Sabe, essa gente não está preparada para fazer política, Hilário. Essa gente não está preparada para viver o amor, para viver a paz, para viver a alegria, para viver o progresso, para viver a concórdia. Essa gente nasceu para a discórdia. Sabe? Então utiliza o nome de Deus em vão toda hora. Sabe? Xinga comunista sem saber o que estão falando. Sabe? Sem saber o que estão falando. Eles poderiam ter lido uma cartilhinha do Marx, ter lido alguma coisa do Lenin, para eles não falarem tanta bobagem, tanta grosseria, e não mentir tanto em nome de Deus como eles mentem. Presidente, o senhor e o Ciro são dois grandes líderes, já bastante testados nas urnas. O Ciro trabalhou consigo como ministro, foi quem deu o pontapé inicial e fez aquelas lutas todas também por um projeto, que é o da transposição das águas do Rio São Francisco como ministro, mas tem aí no meio uma questão de amor e ódio. Como é possível resolver essa questão, presidente? Olha, eu poderia te dizer que pode ter uma questão de amor, de ódio não tem. Deixa eu te dizer um cenário. Eu tenho um apreço pelo Ciro, tenho um apreço pelo Cid, que são os dois que eu conheço, sabe? Tenho um carinho pelo Ciro, porque o Ciro foi um extraordinário colaborador, sabe? Quando chegou a crise do Mensalão, em 2005, o Ciro Gomes fazia parte de um gabinete de crise que eu criei, ele, a Dilma, o Marcos Tomás Bastos. Então, eu não tenho nenhum problema com o Ciro. Acontece que eu estou num partido político, o Ciro está no outro. O Ciro quer ser candidato a presidente e o PT também quer ser candidato a presidente da República. Ou seja, eu não sei se haverá algum momento em que a gente pode se encontrar. Sabe? Eu não sei se há algum momento, mas eu jamais vou tratar o Ciro, sabe, como inimigo, jamais vou tratar o Ciro como uma pessoa que eu não gosto. Eu posso tratar o Ciro como um adversário eventual, sabe? Como um jogador de bola que tem um irmão que joga no Fortaleza, no Ceará, eles não vão ficar se beijando no meio do campo, eles vão dar umas caneladas no outro, mas volta para casa, vai tomar a benção da mãe, todo mundo junto. Ou seja, é assim que é a política. Sabe? Eu acho que é correto que o Ciro queira ser candidato a presidente da República, ele está tentando construir essa alternativa, sabe? O Ciro, ele acha que o PC é um empecilho, porque o PT sempre vai ter candidato, e é muito difícil você convencer um partido como o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, que foi o segundo partido em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2014, o primeiro em 2020, sabe? O segundo em 2018... Ou seja, é muito difícil você conversar com um partido como o PT não ter candidato. É muito difícil você convencer o PCdoB que eles não devam ter candidato. Então, é uma disputa que eu fico torcendo que um dia a gente consiga resolver.
Mas pode ter certeza, João Hilário, que eu jamais tratarei o Ciro Gomes como inimigo. Quando muito, a gente terá divergências pontuais e quando muito, a gente saberá resolver essas divergências conversando como dois seres humanos civilizados. Uma pesquisa recente mostra que o senhor subiu recentemente nas pesquisas e que empataria, inclusive, numericamente com o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Essa pesquisa foi divulgada amplamente na imprensa na semana passada. Isso o anima pessoalmente? O senhor já disse, falou da sua idade, falou de possíveis novas lideranças, mas com as pesquisas colocando sempre o seu nome, presidente, isso o anima? O senhor, assim, seus advogados estão tentando resolver os impedimentos que existem ainda até hoje? Isso o anima a buscar uma candidatura própria? Ou o senhor, que falou que não pretende, o senhor já descarta isso para que outras lideranças com seu apoio surjam no cenário nacional, presidente? Olha, primeiro, Hilário, eu vou repetir uma coisa que eu disse no começo da entrevista. Deus foi muito generoso comigo. Fazer eu sair da onde eu saí, na situação em que eu saí, chegar onde eu cheguei. E o povo brasileiro é muito generoso comigo. Eu não sei se você se dê conta, Hilário. Você sabe quantos anos eu não apareço nas televisões brasileiras? Sim. Você sabe quantos anos e quantas horas o Jornal Nacional tem de crítica a mim e nenhuma favorável? São quase 400 horas contra o Lula e não um minuto favorável. Então, eu acho que eles devem ficar incomodados, porque depois de tantos anos de perseguição, depois de mentirem tanto, sabe, a meu respeito, a Globo, a Record, a Bandeirante, o SBT, a Folha, o Estadão, a Época, a Veja, Isto É, sabe, depois de tanto fake news a meu respeito, depois de tanta mentira, e eu desafiando eles, sabe, depois de desafiar o Moro, depois de desafiar o Dallagnol, sabe, eu quero desafiar alguém que não goste de mim nesse país a provar R$1 ilícito na minha vida. Eu tenho desafiado publicamente, porque se alguém provar, eu estarei desmoralizado. Enfiarei a cabeça no saco e vou embora. Agora, eles não têm como, então eu fico lisonjeado, eu fico feliz, sabe? Eu não vou mentir dentro para você, não ligo, não. Obviamente que é importante saber que tem uma parcela da sociedade que ainda me vê como um elo de esperança para os problemas desse país. E eles sabem, sabe, que nós temos condições de consertar o Brasil, porque já consertamos uma vez. As pessoas não podem esquecer que, quando eu cheguei nesse país, o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas exportações, as suas importações. Eles sabem que o malandro vivia mendigando todo final de ano dólar nos Estados Unidos para fechar as contas. Eles sabem que a gente não tinha reserva. Eles sabem que a gente dizia que não podia aumentar o salário mínimo porque causava inflação. E eles sabem que tudo isso nós provamos que era mentira. Por quê? Porque nós pegamos o povo pobre, que eles achavam que era um problema, e colocamos o povo pobre dentro do orçamento da União. E quando o povo pobre virou um pequeno consumidor, a economia deu um salto de qualidade. As bodegas do Cariri venderam mais. Tiveram que contratar um trabalhador a mais. Esse trabalhador passou a ganhar um salário, passou a comprar mais. A loja passou a contratar um trabalhador a mais. Sabe, a economia deu um salto de qualidade. Quando eu disse que a crise de 2008 era uma marolinha, eu não falei teoricamente. Eu fui na televisão fazer uma convocatória de 8 minutos para o povo pobre consumir, dizendo é verdade que vai ter desemprego, mas se você não consumir, o desemprego vai ser maior. E o povo pobre da classe A e D consumiram mais do que o pessoal da classe A e B. Então, eu tenho experiência. O que eu posso dizer para você? Olha, eu não vou brigar para ser candidato a presidente. Mas vou te dizer uma coisa, olhando nos teus olhos, Jolário. Se chegar à conclusão de que a minha candidatura é o instrumento para derrotar o fascismo que tomou conta desse país, para trazer o prazer de ser brasileiro outra vez, para trazer a esperança de que todo mundo melhorar,
para fazer o povo nordestino se sentir brasileiro outra vez, para fazer o povo compreender que não tem nada impossível. A única coisa impossível no planeta Terra é Deus pecar. O resto, a gente pode tudo. Então, meu caro, se para provar isso eu tiver que ser candidato, não tenha dúvida que eu estarei disposto a ser candidato. Mas também estarei disposto a trabalhar para que uma pessoa como o Camilo possa ser, que uma pessoa como o Rui Costa da Bahia possa ser, porque o PT tem muitos quadros importantes. Eu já falei do Haddad, que teve 47 milhões de votos, e é uma reserva moral que está aqui na espera. Tem o Ciro Gomes e tem o Flávio Dino. Quem sabe apareça alguém do PSOL. Quanto mais candidato tiver, melhor. Duro é quando a gente não tinha nenhum, eram 2 candidatos de direita que disputavam as eleições. Mas quando a gente tiver muito de esquerda, sabe, que vença o melhor e que a gente pactue as alianças programáticas no segundo turno. Eu queria te dizer uma coisa, Hilário. Quando eu não sei quantos anos você tem, mas um dia você vai ter 75 anos e você vai perceber que a idade ela serve para tornar o ser humano mais reflexivo. Sim. Sabe? Eu, por exemplo, estou hoje preparado para não ter ódio. Porque o ódio, sabe, o ódio, ele castiga as pessoas. Quem está com ódio não dorme direito, não come direito, não tem um bom humor. Então, eu prefiro gostar das pessoas como elas são. Então, não adianta me fazer raiva, que eu não vou ter raiva de ninguém. Não vou ter raiva de ninguém. Eu vou aprender a conviver com as pessoas como elas são. O que eu quero é recuperar o humanismo para o povo brasileiro. Sabe, a solidariedade, a paixão, o carinho. Sabe, nós temos que nos gostar, porque estamos vivendo no mesmo planeta. Se ele acabar, acaba todo mundo. Essa ignorância que o Bolsonaro está fazendo de destruir a Amazônia, de destruir o Pantanal, de achar que o Cerrado não vale nada, que a Caatinga não vale nada, que a Mata Atlântica não vale nada, somente uma quantidade de imbecis é que pode pensar isso. Você percebeu que o Bolsonaro, essa semana, mandou as embaixadas brasileiras no exterior falar mal de mim, falar bem dele. Aí ele vai dizer que o Bolsa Família é dele, ele vai dizer que a transposição do São Francisco foi ele que fez, ele vai dizer que a BR-101 no Nordeste foi ele que fez, ele vai pegar as coisas que nós fizemos e dizer que é dele. Ora, ele que cria vergonha, que cria juízo, sabe? E monte um ministério para fazer planejamento, para fazer ferrovia, para fazer hidrovia. Sabe? É isso. Presidente, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, aqui na nossa região do Cariri, tem várias alianças com o PDT e tem uma aliança que hoje seria improvável, por exemplo, em nível nacional, até em níveis estaduais. Aqui em Juazeiro do Norte, o candidato a prefeito é o José Arnon, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o vice é o Gabriel Santana, do PT. Como o senhor enxerga uma coligação? O senhor vê que a conveniência local supera, talvez, digamos assim, a recomendação em nível nacional, presidente? Querido João Hilário, o Arnon foi um grande deputado no Congresso Nacional e eu tive o prazer de conviver com o Arnon enquanto deputado federal. E o Arnon é uma pessoa que votou muitas das coisas progressistas na Constituinte junto conosco. Sabe? Portanto, eu tenho um respeito pelo Arnon. Ora, o fato do PT fazer uma aliança com o deputado do PTB, você não pode tomar uma decisão em São Paulo ou em Brasília, num país com 6 mil municípios, e achar que todo mundo é igual. Porque em muitas cidades pequenas, às vezes é o cara do PTB que é o cara da Comissão de Direitos Humanos. Sabe? Às vezes até um cara de direita na cidade dele pode ser um cara progressista. Então você não pode achar, sabe, que o partido não pode fazer esse tipo de aliança se localmente os partidos entendem que é possível fazer essa aliança. Não tem nenhum problema nisso, isso não seria uma decisão da direção nacional. Tá? O que eu espero
é que o programa a ser colocado em prática pelo prefeito e pelo vice-prefeito seja um programa que leve em conta a necessidade para melhorar a vida do povo de Juazeiro. É isso que me interessa. Nós temos candidatos extraordinários em Juazeiro, nós temos o Zé Ailton no Crato, nós temos o candidato de Barbalha, sabe, que é muito bom, que é o Guilherme, nós temos em Caririaçu, nós temos o Edmilson, que é um grande candidato, nós temos candidato a prefeito em Mauriti, que é o Isaac. Ou seja, o PT tem candidato à reeleição em Potegui, o prefeito tem candidato em Altamira, o PT tem candidato em Porteiras, em Abaiara, ou seja, o Afonso Tavares, o Mundinho Inácio. O PT tem muito candidato, o Dario Omar Rodrigues, ou seja, o PT é muito forte. Você lembra que nessa região do Cariri, o nosso deputado Guimarães é um deputado muito aliado, muito amigo. Ele tem muito voto na região, trabalha com muito afinco, gosta da reunião, é dedicado. E sabe o que eu fico na expectativa, João Hilário? Eu acho que todos os prefeitos, eu te digo isso de alma limpa, porque eu duvido que você encontre no Ceará um prefeito que pode ser tucano, pode ser do DEM, que diga que quando eu fui presidente da República, ele foi destratado no meu governo. Aliás, eu posso te dizer uma coisa, eu duvido que alguma cidade brasileira tenha recebido mais dinheiro do governo federal do que as cidades receberam no tempo que eu fui presidente da República. Sabe por quê, João Hilário? Porque eu tinha consciência de que o Brasil não pode ser governado só de Brasília. O presidente da República tem que levar em conta a existência do governador do Estado e tem que criar as condições para que o governador possa ter os seus investimentos e tem que levar em conta as cidades, porque é na cidade que o povo mora, é na cidade que eu tenho a minha casa, é na cidade que eu tenho que procurar o médico, é na cidade que eu tenho que procurar a escola. Então, nós temos que tratar bem a cidade. Esse é o papel do presidente da República. Agora, na pandemia, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse tido juízo, ele teria reunido um comitê de governadores, ele teria reunido um comitê de cientistas, ele teria reunido um comitê de prefeitos e a gente teria evitado pelo menos metade das mortes que aconteceram nesse país. O papel do presidente é o papel de um maestro de uma orquestra. Ele não tem que saber tocar todos os instrumentos, mas ele tem que saber harmonizar. Esse é o papel de um presidente, harmonizar o conjunto dos entes federados que ele lidera. Esse é o papel do presidente, a única coisa que o Bolsonaro sabe harmonizar são os milicianos que ele lidera. Presidente, aqui no Ceará, o governador Camilo, que é muito bem avaliado, recentemente uma pesquisa que falava sobre pandemia, 80% do estado do Ceará avaliaram positivamente o governador do estado, Camilo Santana. Ele formou um conselho de ex-governadores aqui no estado do Ceará. Se o presidente da República, Jair Bolsonaro, fizesse um conselho de ex-presidentes, o senhor participaria, presidente? Olha, é muito difícil, veja, depende para que é o conselho. Se o presidente da República tivesse a humildade de dizer o seguinte, olha, eu quero chamar aqui os ex-presidentes da República, porque eu não sei fazer sozinho as coisas que têm que ser feitas, eu quero ouvir o que as pessoas pensam. Isso não é do feitio do Bolsonaro. Isso não é do feitio do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ouve muito o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Ouvia muito o Queiroz. Agora o Queiroz está escondido porque não pode ser mais ouvido, né? Mas eu acho que o Bolsonaro jamais chamaria alguém para conversar. Jamais. Agora, eu e qualquer outro presidente da República, nós conversaríamos com qualquer pessoa em benefício desse país. Porque a nossa responsabilidade é garantir que o Brasil esteja bem, é garantir que o país esteja crescendo, que as pessoas estejam trabalhando, que as pessoas estejam estudando, que as pessoas estejam morando, que as pessoas tenham acesso à cultura, ao lazer. Esse é o compromisso. Mas ele não chama, ele não conversa além do umbigo dele.
Esse é o Bolsonaro que o povo elegeu, um transmissor de ódio. Ele não transmite esperança, ele transmite violência. O discurso dele é violento, a conversa deles com as pessoas são conversas violentas. Ele desrespeita a mulher, desrespeita índio, desrespeita nordestino, desrespeita negro, desrespeita reitor das universidades. Ele não gosta de reitor, não gosta das universidades, não gosta da educação. Sabe? Então, como é que a gente pode conviver com uma pessoa dessa? É difícil, Lário. É difícil. Veja, eu não tenho diploma universitário. Aconteceu uma coisa engraçada no Brasil. Tá? Eu não tenho diploma e o Zé Alencar não tinha diploma. Portanto, esse país teve coragem de eleger um empresário sem diploma universitário e um metalúrgico sem diploma universitário. E nós vamos passar para a história como os governos que mais fez universidade no país, mais fez extensões universitárias, mais fez escolas técnicas nesse país e mais colocou alunos nas universidades. Nós tínhamos 3,5 milhões de alunos nas universidades, passamos para 8 milhões. Por quê? Sabe por quê, Hilário? Porque não existe exemplo na história da humanidade que algum país tenha se desenvolvido, tenha ficado rico, tenha ficado com a qualidade de vida exemplar, sem antes investir na educação. Educação é investimento. O conhecimento é investimento. E o Brasil, se não fizer isso, o Brasil sempre estará no atraso. Agora mesmo, estão destruindo tudo que nós fizemos em ciência e tecnologia, destruindo uma Petrobras, que é a empresa que mais investia em pesquisa nesse país. Então, João Hilário, a luta é dura, meu caro. A luta, eu pensei que quando eu tinha deixado a presidência, que eu ia viver em paz. Não. Não, a vida vira um inferno na vida da gente. O que eles não esperavam é que eu tivesse tanta capacidade de resistir. Porque eles, quando me acusaram, Hilário, eles não conheciam a palavra dignidade, não conheciam, e caráter. Eles achavam que eu ia fazer como os políticos tradicionais que roubam faz. O político tradicional, quando rouba, ele fala o seguinte: vamos submergir. E aí desaparece do noticiário dos jornais, se esconde. Eu não. Eu resolvi colocar minha cara para provar que quem era ladrão era o Moro, para provar que quem era ladrão era o Dallagnol. E por isso que eu estou aqui falando com você, porque eu tenho certeza que eu tenho o direito de andar de cabeça erguida nesse país e tenho certeza que eles não têm. O senhor, recentemente, numa entrevista, presidente, recentemente o senhor falou em acender a luz das trevas, acender a luz nas trevas, sobretudo reportando-se à educação. Como é possível? Porque o Bolsonaro está no governo pelo menos até 2022, se não for reeleito, pelo menos até a próxima eleição. Como é possível acender hoje a luz nas trevas? O que deve ser feito hoje? Se não for feito pelo governo, o que deve ser feito? Olha, ainda ontem eu estava conversando com o nosso querido ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato a presidente, o Fernando Haddad, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores ministros da educação desse país. Eu estava dizendo para o Haddad que ele tem que fazer um manifesto, que ele teria que chamar todos os ex-ministros da educação e mostrar como é necessário, sabe, todo mundo se unificar para não permitir que o Bolsonaro e o seu ministro da Educação destruam a educação. É muito mais barato investir para formar um jovem pobre em doutor do que para cuidar de um preso na cadeia. Você está lembrado de uma cena, você deve estar lembrado, aí no Ceará tem uma cena famosa de um menino que participou das Olimpíadas da Matemática. Ele acho que era tetraplégico, o pai levava ele para a escola num carrinho de pedreiro. Não sei se você está lembrado dessa cena. Sim, apareceu sim. Na imprensa. Um menino como esse, se ele estudar, ele tem chance de virar doutor, de virar mestre. Ele tem a possibilidade de ser de uma utilidade extraordinária ao desenvolvimento do país. Se ele não tem oportunidade e não tem chance, ele vai ser um pobre dependente a vida inteira de um sistema previdenciário, ganhando R$1.000 por mês.
Então, vestir na educação é necessário e urgente, seja um governo de direita ou seja um governo de esquerda. Sabe? Vestir a educação é pensar no futuro do nosso país, no futuro da nossa humanidade. Então, não tem ideologia, não. Parem de ser grosseiros. Parem de ser atrasados e retrógrados. Você sabe, Joilário, que eu fui o único presidente da República que me reuni todo ano com todos os reitores do Brasil, das escolas técnicas e das universidades. Nenhum presidente se reúne com o reitor. Olha, como é que as pessoas têm medo de se reunir com o reitor? O reitor não vai comer ninguém. Ele pode reivindicar coisa para a sua faculdade, para a sua universidade, e o presidente da República atende ou não atende. Então, meu caro, eu acho que nós não temos outro jeito, Joilário. Nós não temos outro jeito. Nós temos que continuar brigando, pressionando o Congresso Nacional e nos prepararmos para que os setores democráticos da sociedade reconquistem, sabe, a presidência da República, para que a gente possa colocar ordem na casa e esse país voltar a ser feliz. Ao invés de uma metralhadora, um livro. Ao invés de um revólver, uma carteira profissional. Ao invés de um auxílio emergencial, um salário digno para os trabalhadores. E esse país a gente pode construir. Presidente, a nossa entrevista está sendo transmitida pela Rádio Progresso, que é a rádio que está gerando o sinal para as demais emissoras, a Progresso FM de Juazeiro do Norte, pela Rádio Santana FM, da cidade de Santana do Cariri, a terra dos fósseis, a terra do Museu de Paleontologia, pela Rádio Cultura FM, da cidade de Assaré, a terra do nosso grande Patativa, pela Rádio Cariri FM, da nossa querida Barbalha, pela difusora Gonzagão, por outras difusoras aqui na região do Cariri, pela difusora Gonzagão e Barbalha, e por vários outros Facebook e também alguns Instagram. E eu quero perguntar ao senhor, qual a relação das eleições de 2020 com as de 2022? Que grau de importância para uma decisão em 2022 tem as eleições de 2020, presidente? Ô, Hilário, antes de responder essa pergunta sobre as eleições, você falou do Patativa da Assaré. Eu queria contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Em 1989, eu, por pouco, não utilizei na minha campanha aquela música Triste Partida do Patativa do Assaré como símbolo da minha campanha. Era uma letra muito longa, era quase 6 minutos. O senhor se insere nela? O senhor está dentro dessa canção? Ah, rapaz, eu me sinto dentro dessa canção. Essa canção ela retrata com muita fidelidade o retirante nordestino que vem para São Paulo, que vinha para São Paulo. Eu vim em 52. Eu vim num pau de arara, coberto com encerado, não tinha cadeira, era um banco. Você imagina a coluna das pessoas. Minha mãe veio com 8 filhos, uma menininha caçula com 2 anos. Demoramos 13 dias para chegar em São Paulo, e a vida aqui em São Paulo não foi fácil. Como eu te falei, quando nós chegamos no Porto, em Santos, onde meu pai trabalhava no armazém de café, a gente ficou sabendo que meu pai tinha outra mulher, e já tinha um magote de filhos. Então, eu fico vendo aquela música Triste Partida, eu vejo a minha história. Eu vejo o que é a história de um retirante. Então, eu não utilizei essa música porque essa música era muito longa, mas há quem diga que se eu tivesse utilizado, eu teria ganho as eleições de 89. Quem sabe, em algum momento, a gente utiliza essa música, porque essa música é o hino do povo nordestino da década de 50. Tá? Bem, querido, eu acho que é muito difícil você querer fazer uma comparação entre uma eleição para prefeito e uma eleição para presidente. É que são dois discursos muito diferentes. Sabe, um candidato a prefeito, numa capital, ele pode nacionalizar um discurso, sabe? Mas na cidade do interior, na cidade menor, sabe, o povo vai votar no candidato que fizer a proposta de arrumar a rua dele,
de arrumar a praça da cidade, de melhorar a qualidade da escola, de melhorar o posto de saúde, sabe? Então, são dois momentos diferentes. Obviamente que o PT está aproveitando essa campanha para o PT mostrar o quanto o PT foi criminalizado nesse país. O quanto o PT foi criminalizado e quanto Lula foi criminalizado. Porque todo mundo tem consciência que se eu tivesse sido candidato em 2018, eu teria ganho as eleições no primeiro turno. Do dia que eu fui preso até as eleições, eu cresci 16%. Eu teria condições de ganhar as eleições no primeiro turno. Então, inventaram a ideia de me proibir ser candidato, inventaram a minha prisão. Todos eles sabem que eu sou inocente, todos eles sabem, porque eu já provei a minha inocência, eles agora é que têm que provar a minha culpa, sabe? E agora eles estão outra vez preocupados com 2022. Será que o Lula volta? Será que o Lula não volta? O que vai acontecer? Será que ele volta? Será que ele não volta? Sabe, eu vou te contar uma coisa, o que eu quero é recuperar meus direitos políticos. O que eu quero é recuperar meus direitos políticos. Se eu vou votar, eu não vou votar, depende do PT, depende da conjuntura política, depende dos nossos aliados, depende da minha saúde, depende de Deus, ou seja, depende de muitas coisas. Mas o que eu quero é conquistar de volta os meus direitos políticos. Sabe, se eles querem caçar o título do eleitor, caça do Bolsonaro, que é mentiroso, caça do Moro, caça do Dallagnol, mas não de uma pessoa honesta. Então, eu estou aí, eu estou na campanha, é uma campanha virtual, eu estou na campanha tentando fazer um esforço muito grande, mas eu quero te dizer uma coisa, João Hilário, eu faço qualquer sacrifício para que esse povo brasileiro volte a comer 3 vezes por dia. Você está lembrado do meu discurso de 2002, logo que eu ganhei. Se ao terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. E eu falei aquilo porque eu sabia o que era fome. Eu sabia o que era uma mãe com 8 filhos dentro de casa não ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Eu sabia aquilo. Eu sabia o que era você tomar café numa cuia, sabe, cheia de farinha com café preto, porque não tinha pão. Então, eu queria acabar com a fome porque não é possível, sabe, num mundo em que a engenharia genética, sabe, triplicou a produção de alimentos, alguém não tem o que comer. Você sabe que hoje quase 1 bilhão de seres humanos vão dormir sem ter o que comer. Aí no Ceará tem milhares de pessoas que vão dormir sem ter o que comer. O problema é que quem está com fome tem vergonha. E as lombrigas brigando dentro da barriga da gente, as pessoas não vêem o barulho. Às vezes não dói. Sabe? Então eu tinha uma obsessão. E para acabar com a fome no Brasil, que ela está voltando outra vez, eu farei qualquer esforço nesse país. Eu irei a pé até o Crato. Irei a pé de São Paulo até o Crato, sabe, se isso resolver o problema da fome no nosso país. Sabe? Então eu fico rezando para o Papa Difícil do Juazeiro, eu fico rezando para o Papa Francisco, eu fico rezando para Jesus, rezando para Deus, sabe? Para que apareçam as pessoas que tenham preocupação com o povo pobre. O rico não precisa do governo, quem precisa do governo é o povo pobre. Hilário, o governo não te ajuda em nada. O que o governo pode te dar é o prazer de trabalhar decentemente na sua atividade profissional. Você certamente não precisa do governo, mas você sabe que perto da tua casa tem gente que precisa do governo. E é para essa gente que o governo tem que governar. Sabe? Então, essa é a minha obsessão. É por conta disso que eu vivo, é por conta disso que eu brigo, é por conta disso que eu estou falando com você. O senhor falou no Padre Cícero. É possível melhorar as coisas. Por isso que eu quero dizer para o povo, você vai votar para prefeito? Vai. Escolha alguém que você não se arrependa amanhã. Veja qual é o partido que melhor governou as cidades brasileiras. Veja quais foram as obras que foram feitas em cada governo. Não se deixe levar pelo discurso. Você tem que saber o que as pessoas fizeram. Então, eu falo sempre o seguinte,
por obra do povo brasileiro, pela generosidade do povo brasileiro, eu fiz um governo, sabe, que melhorou a vida do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o povo era mais feliz, o povo ria, que o povo tomava cervejinha, o povo comia um churrascozinho no final de semana, que tinha as festas familiares, que tinha o churrasco dos amigos, que tinha emprego, nego estava trocando jumento e comprando motocicleta, nego estava vendendo motocicleta e comprando carro, nego estava indo para a praia, as pessoas já iam para Miami de avião, as pessoas não pegavam mais ônibus, era avião. É esse o país que eu quero. Eu quero um país que todo mundo desfrute das coisas que produz. Eu quero um povo feliz, é isso. E por isso eu vou brigar muito. Presidente, eu vou dar uma sugestão. O senhor falou nas rezas, nas orações e tudo. Venha pedir as bênçãos ao Padre Cícero aqui, ao pé da estátua. Aproveite um desses momentos, uma dessas suas viagens, e venha aqui, porque o Padre Cícero é muito forte, viu, presidente? O Padre Cícero é, de fato, muito forte. Aliás, uma coisa maravilhosa daquele livro foi a biografia do Padre Cícero, feita pelo Lira Neto. Não sei se você já leu, Joilari. Ele passou muitas agruras na vida também. Muitas. Mas todo mundo que quer fazer o bem para o povo pobre sofre. Todo mundo. E o exemplo maior é Jesus. Sabe? Não tem piedade. Os poderosos não têm piedade. Quem quiser cuidar dos pobres vai sofrer. Muito bem. Presidente, presidente Lula, o PT garimpa os seus nomes em nível nacional, porque com a aprovação que tem, no meio do seu segundo governo, reeleito com 80%, por exemplo, ainda jovem, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, tem se destacado com uma popularidade incrível e com um equilíbrio fantástico em todas as áreas, inclusive da economia, de todas as atividades. O PT garimpa esses nomes, monitora esses nomes em nível nacional para, por exemplo, alçar ao voo nacional. O PT tem esse garimpo, tem essa avaliação, presidente? Olha, se você entrevistar o Camilo, pergunte para o Camilo que eu falei com ele quando ele foi me visitar na Polícia Federal junto com o governador da Bahia. Eu falei, companheiro Camilo, você e o Rui são governadores de 2 estados importantes. Vocês têm possibilidade de, sabe, dar um salto de qualidade na política nacional. Agora vocês precisam se exporem mais a nível nacional. Vocês precisam dar mais entrevista a nível nacional. Você precisa começar a falar a nível nacional, viajar, fazer alguns encontros a nível nacional. Porque sabe o que acontece? É que a pessoa pode ser extraordinária, mas a pessoa não pode ficar só dentro do seu estado. As pessoas têm que alçar o voo, sabe? Tem que vir a São Paulo e ao Rio de Janeiro e a Bahia e a Minas Gerais, fazer conversa com outros governadores. Sabe? Eu acho que o Camilo sabe fazer isso muito bem. Sabe? O Camilo não só é jovem, como é um jovem muito competente. É um grande articulador político. Sabe? Aliás, a safra do Nordeste é muito boa. Sabe? Então, pode ficar certo que o PT leva muito em conta. Não é sempre que a gente tem governadores da qualidade do companheiro Camilo. Agora, ele precisa, de vez em quando, sair de Fortaleza e fazer debate em outro lugar. Ele é muito responsável com o Ceará. Ele acha que ele não precisa sair do Ceará, que ele tem que ficar no Ceará. É uma visão. Mas isso diminui o ímpeto dele a nível nacional. Isso diminui. Sabe? Então, ele precisa, sabe, começar a descer em outros portos, outros aeroportos, sabe? Participar de algumas outras atividades políticas, ir a São Paulo fazer reunião com empresários, ir ao Rio de Janeiro, ir a Belo Horizonte, ir a Pernambuco, sabe? Sair um pouco para sentir os ares de outras marés. Sabe, que isso vai fazer o nome dele crescer muito. Tá? Que bom. Presidente Lula, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Uma honra falar consigo.
pela admiração de tantos e tantos e tantos anos. Muito obrigado. Creio que o senhor falou para uma grande parte do Nordeste nesse momento e espero poder entrevistá-lo novamente, poder acompanhar a sua nova trajetória aí de lutas, de relutas pelo país, com a sua popularidade, com todo o seu serviço prestado que tem à nação. Muito obrigado, presidente. Boa sorte, saúde e que continue lutando pelo país que o senhor sonhou, que o senhor sonha, que o senhor governou uma, duas vezes, elegeu sucessores e está aí na luta, conforme diz, inclusive com a saúde em dia e com o entusiasmo de sempre. Muito obrigado, Rádio Progresso, Rádio Santana FM, Rádio Cultura FM de Assaré, a Cariri FM de Barbalha, Difusora Gonzagão, enfim, outras emissoras de rádio que estão no nosso pool, que não nos comunicaram nesse momento, mas podem estar retransmitindo. Eu agradeço muito às emissoras de rádio e agradeço muito a sua assessoria, muito responsável desde ontem, com todos os trinques, com tudo absolutamente bem programado e, inclusive, com um pouco mais de tempo do que foi ajustado com a sua assessoria, pela sua enorme disposição, pela sua simplicidade, presidente Lula. Muito obrigado, presidente, pela sua entrevista. Hilário, obrigado a você, querido. Quero aproveitar e deixar um abraço a você, a sua família, deixar um abraço a todas as pessoas que transmitiram essa nossa entrevista. Quero agradecer muito ao nosso querido Guimarães, porque ele trabalhou muito para que essa entrevista acontecesse. Agradeço ao deputado Guimarães. Sei que ele lutou pela entrevista. Nosso Zé Ailton, aí, que é candidato à reeleição no Crato, a todos os candidatos a prefeito da região, e deixar um grande abraço para o nosso querido governador Camilo. Deixar um abraço e dizer para você que eu estou à inteira disposição. Estou à inteira disposição porque você sabe que o meu compromisso de vida é provar que o Brasil não precisa ter fome, não precisa ter analfabeto, não precisa ter violência. O Brasil é um país que pode ter paz, crescer e viver dignamente. Tá? Eu quero que o povo brasileiro venha para São Paulo para viajar, para passear e não para trabalhar de pedreiro. É por isso que eu fico feliz, sabe, de ver um pobre filho de pedreiro fazendo engenharia. É por isso que eu tenho gratidão pelo povo do Nordeste, que me ajudou a fazer as universidades do Nordeste, as escolas técnicas, porque é assim que a gente vai tirar o Nordeste da pobreza e do esquecimento. Um abraço, João, um abraço, um grande beijo no coração em toda a família. Muito obrigado, presidente Lula, ao vivo no Jornal Progresso. Uma honra para todos nós que fazemos a Rádio Progresso e as demais emissoras. Um grande abraço, presidente. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa a luz